Fala, investidoras e investidores! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Made in Nordeste. E, como vocês já sabem, esse podcast foi criado para a gente trazer pessoas que fazem acontecer no Nordeste e que executam projetos, negócios aqui no Nordeste. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Queiroz, eu sou um dos fundadores do Nordeste Invest e estou com duas pessoas aqui que são empreendedores natos e que tenho a honra de chamá-los de amigos, que é o Jonas Santos e o Marcos Ferraz. Nós vamos falar aqui sobre negócio, nós vamos falar sobre direito empresarial, nós vamos contar um pouco da história deles, então vamos trocar ideia, vamos bater papo aqui. E antes de começar o podcast, eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal que está nos assistindo e contasse um pouquinho da história de vocês. Então, vamos começar aqui pelo meu amigo. Primeiro, eu gosto até de falar, cara, que, assim, quando eu vou falar do Jonas, eu falo que ele primeiro é meu amigo, depois ele é meu contador e meu advogado. Então, é o nome completo. É, o completo. Então, eu falo assim, cara, primeiro de tudo, ele é meu amigo. Segundo, ele é meu contador e meu advogado. Então, o homem é bom, o homem é de confiança. Meu amigo, seja bem-vindo e se apresenta, pessoal, e vamos começar aqui a trocar essa ideia e bater esse papo. Uma satisfação muito grande, Júnior, estar aqui nesse momento, aqui nesse podcast com você. Como você mesmo falou, além de tudo, somos grandes amigos há quase 10 anos, né? Alguns bons anos. De história, de caminhada. É uma honra ser convidado para estar aqui presente, tá? Agradeço demais o convite. Tamo junto. Meu nome é Jonas Santos, tá? Eu sou contador, advogado, tenho 2 escritórios. Estou aqui trabalhando sempre em busca de oferecer os melhores serviços para os clientes, tanto na parte contábil, na parte jurídica, certo? E tive a honra de ter pessoas do meu lado que me ajudam nessa caminhada. E uma delas aqui é o Marcos, meu grande sócio, meu amigo. Acima de tudo também, primeiro, meu amigo. Fizemos uma amizade na faculdade muito grande. Tenho uma honra. Sou padrinho do filho dele. Compadre, e sócio. Então, sócio. Me ajuda aqui nessa caminhada. Show de bola. Meu irmão, prazer, cara. Júnior, obrigado. O meu tempo é menor de amizade. A minha introdução é menor que a do Jonas. Eu não sou contador. Mas sou advogado, atuante no ramo de direito empresarial. Você já sabe, a gente busca oferecer soluções para os empreendedores no geral. E para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Made in Nordeste. Tamo junto. Cara, e assim, para começar de fato, eu queria que vocês contassem como é que você, Marcos, você, Jonas, como é que vocês decidiram entrar no ramo de direito? Como é que foi isso para vocês? Cara, para mim foi... Eu não consigo dizer a data, mas eu lembro que eu assisti um filme curioso, chamado Advogado do Diabo. Eu era criança. Caraca. E, por incrível que pareça, aquilo chamou minha atenção. Desde então eu quis ser advogado. Que massa. Eu lembro criança, a gente ia para bienais e tal, e todo mundo procurava seus livros de romance. Eu comprava Constituição de Bolsa, eu comprava pequenos livros assim. Massa. Ao que eu me lembro, eu sempre quis ser advogado. Adiei um pouco, mas deu certo. Show de bola, sensacional. E tu? Porque o homem aqui é contador e advogado, né? A gente até, antes de começar o podcast, pessoal, a gente estava comentando que eu não conheço outra pessoa que seja contador e advogado. E melhor de tudo é que o cara é bom nos dois. O cara é excelente nos dois. Muito obrigado aí pelo elogio. É o seguinte, na verdade, eu não sei quando tive o start assim, de não fazer direito em si. Tu fez as duas faculdades ao mesmo tempo? Não. Uma e terminando o 3º ano, não, vou fazer direito. Eu queria fazer direito já, queria se tornar advogado. Não sei como, de onde tirei isso, mas queria. Nossa. Mas aí no ensino médio, chegou o vestibular, fiz para direito. Na época a federal que era a primeira e segunda fase, né? Passei na primeira fase, caí na segunda fase. Então, decidi continuar, tentar mais um ano de direito, fazer um cursinho, né? Tentar mais direito no final do ano. E nesse intervalo, fiz contábeis na UES. Porque todo mundo falava, faz contabilidade que é muito bom para concurso. E realmente é uma área que tem uma gama de concurso. Então, fiz. E passei no meio do ano na UES, continuei a estudar e, paralelo, cursinho para direito novamente. Mais uma vez, passei na primeira fase, não passei na segunda.
vou para a contabilidade estudar, fazer concurso. Comecei a estudar contabilidade, comecei a trabalhar em escritórios, estagiar, trabalhar, peguei gosto pela profissão. Comecei a pegar gosto pelo empreendedorismo em si, imaginando ter meu escritório no futuro, ter meu escritório, ter meus clientes, ajudar, trabalhar, e gostei da área, até que fui chamado por outro amigo para abrir uma sociedade na contabilidade. A gente tem então tu começou trabalhando para um escritório? Foi, comecei a trabalhar no escritório, foi onde eu peguei gosto pela profissão em si. Esse escritório me ajudou bastante, conhecimento. Tinha a liberdade de eu pegar clientes para mim, para minha carteira de clientes, para eu trabalhar aquele cliente. O escritório me dava essa liberdade, então foi aí que eu comecei a empreender, de ir atrás de cliente, de fechar cliente. Então peguei gosto pela situação. Nossa. Agradeço mais o escritório que me ajudou nesse começo. Então, chegou um momento que não dá para conciliar as duas coisas, certo? E foi um momento que o meu sócio na contabilidade me chamou então aqui essa situação, você quer ser sócio da gente? Era eu e o irmão dele. Então, topei o desafio na mesma hora. Não, é assim, simbora, vamos para cima. Ou acertado. Casou no momento que eu tava querendo ver alguma situação, então casou no momento. E a gente iniciou o trabalho, graças a Deus. Eu digo que sociedade é um casamento, e nosso casamento lá na contabilidade, perfeito. Graças a Deus. E quando eu finalizei, quando me formei em contabilidade em 2015, logo depois eu fiz faculdade, me inscrevi na particular para Direito, ganhei uma metade da bolsa. E vou fazer direito porque eu gosto muito, na contabilidade são alguns setores que se trabalham. Eu trabalho muito na parte... complementam, né? Eu trabalho na parte fiscal, parte tributária, parte de governo, então, leis constantemente, então, legislação direta. Então, já comecei direito, vou começar o direito, vou concluir o direito, vai me ajudar muito no meu... Mas sem nenhum momento nenhum intenção de advogar. Nossa. O escritório já estava rodando bem, já estava tranquilo, não tinha necessidade de advogar, não era o meu objetivo em si. Mas aí comecei perto de concluir o curso de Direito, né? Fiz a OAB. Vou fazer a OAB. Não precisava, na minha intenção no começo não era nem fazer a OAB. Então, vou fazer a OAB, porque se eu precisar advogar, eu já vou ter a OAB. Sim. Fiz a OAB, passamos. A gente concluiu junto, eu e o Marcos. A gente já tinha amizade na faculdade, concluímos junto, passamos junto. Tivemos a mesma felicidade, aquela alegria de passar na OAB juntos. Que massa, que massa. Começou algumas pessoas começaram a saber que eu era advogado. Não, tem um processo aqui, uma situação aqui, lá e tal. E algumas coisas eu domino mais, outras o Marcos domina mais. Então, apareceu alguma coisa que a demanda do Marcos dominava. Ei, Marcos, quer fazer parceria comigo? Entregava para ele, a gente trabalhava junto, ele fazia o processo, a gente trabalhava junto. Sim. E algumas coisas ele passava para mim, que era dominava mais a minha área. A gente disse assim, mancho, a gente já estava trabalhando junto, a gente pegou alguns processos interessantes que estavam dando uma rentabilidade boa. Mas, ou a gente abre o escritório agora, ou a gente não abre nunca. Tinha previsibilidade, eu acho que de 6, 7 meses de custos do escritório. Sim. Assina um contrato de 1 ano de aluguel, vamos em frente. Assinamos, fizemos. Que foi o escritório do Woods. Do Duets. Então, apareceu o escritório com oportunidade. Sim, oportunidade incrível. Todo mundo tá a estrutura perfeita, a localização é ideal. Sensacional. A gente fez as contas aí, dava para pagar uns 6, 7 meses do escritório já. Bora pra cima. Vamos, e depois Deus proverá. Empreendedor é bicho... Está provendo, graças a Deus. Então a gente já tá concluindo o terceiro ano, acho. Não, segundo ou terceiro ano de... Você acredita que eu sempre gostei de risco? Mas nessa eu fiquei com medo. Sério? E aí a gente marcou uma viagem e ele falou, macho, vamos conversar. Por mim a gente faz. Eu, não, você tá doido. Vamos fazer. Eu conversei com a minha mulher, ela, olha, se a hora não for essa, não chega. Tu tá pedindo essa hora faz anos. Aí eu liguei pra ele, vamos. E fomos. Inclusive, pessoal, só para vocês entenderem, o escritório que eles têm hoje, eu era o locatário desse escritório antes. E foi justamente uma análise que nós fizemos. Que assim, quando eu montei a minha empresa de consultoria financeira e investimentos, a gente colocou no endereço fiscal em cowork, né? Sim. Principalmente porque foi na pandemia, enfim. Beleza.
E a maioria dos meus clientes são de fora do estado. E, enfim, tem alguns fora do país. Até é mais país. conferência. É mais conferência, né? Beleza. Aí, não, vamos montar o escritório e tal para ser mais presencial. Enfim, vamos escalar, não sei o que. Beleza. Montamos o escritório. A gente observou que a maior parte das reuniões continuavam sendo por conferência. Virtuais. Então, assim, não estava fazendo sentido pra gente ter aquele escritório e na conversa com o Jonas, bicho, E não a gente utilizar. vai sair... Hã? E não Exatamente. A gente até utilizava, eu ia pra lá quase todo dia e tal, só que era pra fazer conferência. Enfim, não tava fazendo muito sentido, né? Financeiramente, enfim, deslocamento, blá blá blá. Eficiência mesmo. Exatamente. Aí, conversando com o Jonas, bicho, tô dentro, eu quero. O escritório montado, né? Pô, aquele escritório é lindo, pô, a localização, perfeito, sensacional. Querendo ou não, a gente já tinha uma relação com a locatária, né? Que a dona do escritório foi sensacional, bicho. Sim. Casou ali, né? Casou foi demais. sensacional. Massa. Coisa, empreendedor gosta do risco, né? Empreendedor gosta do risco. E assim, até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu vejo muita gente, a gente sabe que é um problema não só do direito em si, mas do mercado tradicional. As pessoas não aprendem na faculdade como vender, como prospectar clientes, como... Pós-vender. o pós-venda, enfim, não aprendem isso. Não. E vocês, o Jonas acabou de falar que ele já tinha essa expertise, querendo ou não, já adquiriu na parte de contabilidade. E você, como é que você adquiriu antes? E antes de você responder isso, porque eu sei o que você fez no verão passado, eu queria que você falasse pro pessoal da sua breve história no Boca Louca. Foi legal. Não tem como gravar um podcast e não falar disso, meu amigo. Não tem. Falando sobre a história de como eu comecei na venda, eu sempre tive tino para comunicação. A minha primeira faculdade que eu iniciei, não terminei, foi gestão comercial. Nossa. E a segunda foi publicidade e propaganda. Então, a comunicação ela sempre foi interessante para mim. Sim. Mas antes um pouco disso, na adolescência, eu inventei aquela modinha de ser músico. De música. Pagodeiro. Ser pagodeiro. E aí eu tocava... Você tocava o quê? Eu tocava, na época, acho que uns 18 anos, eu tocava cavaquinho já. Nossa. Eu comecei... Hoje ainda toca? Não, hoje não. Hoje ele tá lá arranhado, mas eu gosto de ouvir ainda. E aí, numa oportunidade dessa, trabalhando na noite, aconteceu da banda que eu tava no momento, abrir um show pro Boca Louca. Só que na época, o Boca Louca, por um erro que aconteceu da operação deles, eles vieram sem a equipe completa. E precisava justamente de alguém para o cavaquinho para fazer as operações pré-show, não para tocar no show. E aí fui eu que fiz, me chamaram, fui eu que fiz. O rapaz, que na época era responsável pelo cavaquinho do grupo, Diguinho, gostou muito do trabalho e falou, cara, a gente tem mais 6 shows aqui, Fortaleza e região, e a gente queria saber se você pode acompanhar. E aí nessa de acompanhar, fiquei amigo do cantor e todo o trabalho que ele tinha na região, eles me convidavam. E isso foi ganhando abrangência. Até que em 2014 a gente suspendeu o trabalho, foi quando a gente fez algumas coisas no norte do Brasil. Que massa. Porto Velho, Acre, Rio Branco, né, capital, e enfim. Quando eu voltei de lá, aí eu já entrei no curso de Direito. Já com a veia comercial. Não tem tanta diferença, embora o direito seja bem mais formal, mas lidar com o público, lidar com as pessoas é mais ou menos a mesma lógica. Sim, é se apresentar... Porque no final são pessoas, né? É introduzir, se apresentar, introduzir a sua ideia, valorizar o que você tem, Sim. mostrar o resultado, a vantagem que aquilo vai trazer. E a técnica, sim, isso a gente aprende uma boa parte na faculdade. Para nós demos essa sorte. A nossa experiência anterior ajudou nesse momento. Mas é um desafio para todos que saem do curso. E isso não é só direito, né? Não, no geral, um exemplo, na época que tu se formou em contabilidade, tu foi trabalhar em uma empresa... Escritório. No escritório, e tu tinha que captar clientes, como é que funcionava? Para mim, eu acho que uma grande vantagem que eu tive foi trabalhar em escritório pequeno. Primeiro porque você roda em todos os setores, você aprende de tudo. Sim. E eu não captava cliente. Chegava cliente lá, através dos sócios, dos contadores, eu só executava o serviço. Só que, à medida do tempo que eu fui crescendo dentro do escritório, eu passei a tratar diretamente com os clientes do escritório. Antes não, a demanda chegava dos sócios. Com o tempo eu passei a tratar diretamente com o cliente. Então, ali já comecei a
ter mais tato de conversar com as pessoas, entender o problema dela e tentar resolver. Massa, não estava vendendo serviço, mas estava recebendo as dores e tentava resolver, que é o que a gente precisa fazer muito, entender dores e resolver os problemas. Sim. E, paralelo a isso, amigo sabia que eu estudava contabilidade, que trabalhava no escritório, eu estou querendo abrir uma empresa aqui, tu consegue me ajudar? Nunca tinha aberto a empresa na minha vida. Com certeza, vamos pra cima. Conversava com um rapaz, aí conversei com o meu chefe lá no escritório, expliquei, você me ajuda. Sempre tive muita relação muito boa com eles. Expliquei o que eu queria e ele, não pode trazer que eu lhe ajudo. Certo? Não tem problema nenhum. Foi o primeiro cliente, abri, ele me ensinou, foi me ensinando as coisas, me ensinando sem problema nenhum. E com isso fui fechando o cliente. Porque na contabilidade, quando você pega um cliente, geralmente você já fecha cliente já se torna recorrente. Então, fica comigo. Tem o mesmo cliente que abriu comigo em 2013, está comigo até hoje. Então, foi me acompanhando até hoje. E lá sempre tive essa liberdade. Então, não tem problema. Se você quiser fechar clientes para vocês, não vejo problema nenhum. Foi uma coisa que eu acho muito interessante, porque o empresário hoje tem medo da concorrência. Eu digo que o empresário não é um bom empresário que tem medo da concorrência. O cara que é bom no que ele faz, ele não tem medo da concorrência. Sim, com certeza. Então, ele realmente, o Antigo História, ele é muito bom. Ele foi muito bom e ele é muito bom mesmo. Não tem problema. Não dá concorrência para mim. Pode pegar seus clientes. Estou aqui para ajudar. Tá aqui o sistema, tá aqui a estrutura do escritório, tá aqui tudo. Você não precisa dar R$1. Deu o caminho das pedras. Né? Eu só quero o quê? A obrigação do escritório esteja feita. Obviamente que o meu trabalho eu tinha que fazer, só que isso aqui não pode atrasar. O que é do escritório tem que ser feito. O que você quiser fazer com o cliente, fazer de tarde, de noite, não importa. Nossa. Não tem problema. Você tem toda a estrutura, fica à vontade. E com isso, acabei de... amigos, primeiro sempre, graças a Deus, tive bons amigos que sempre, pela relação que eu tinha de amizade, me procuravam. E com isso é aquela coisa, você começa uma aqui, vai indicação de outra, indicação de outra, indicação. E hoje, graças a Deus, até hoje em si, e meu sócio também, a gente trabalha desse jeito, a gente sempre vai por indicação. Um dos elogios mais sinceros. Eu falei, quem faz a gente crescer é o nosso cliente. Então, a gente prestando um serviço bom, vai chegar cliente, vai chegar indicação. E é o maior propaganda. Até hoje a gente nunca bateu... teve que bater na porta de alguém, você tá precisando de um contador? Tem esse serviço aqui para oferecer. Graças a Deus, Graças a Deus. Não que eu ache ruim, mas pra gente nunca precisou. Sim. Sempre foi, Jonas, te indiquei para um amigo meu. Uma empresa ali procurou, indiquei vocês. Então, é uma forma de aquela coisa, fazer um trabalho bem feito, a indicação vai chegar e você vai crescer, independente da concorrência. Se for bom, concorrência para você não vai ser problema. Para mim, eu digo que acho que em todas as áreas, claro que você precisa acompanhar o mercado, mas em si, concorrência, eu acho que tem mercado. Se você for bom, tem mercado para todo mundo. Com certeza. Concordo 100%. Bom. Sem dúvida. Cara, e assim, falando desse começo, né, de como é que vocês começaram a empresa, enfim, o Jonas já me conhece da época que eu já estava no meu segundo negócio, que era uma rede de paleterias de negócio, por aí vai. Um dos erros que a gente vê demais, pessoal, que está começando, e eu já cometi esse erro, confesso, não é muito incomum, né, no meio dos empreendedores, começar um negócio, não formalizar ele, o primeiro erro, e o segundo não procurar fazer contratos, né? Então, eu queria que vocês explanassem aí essa importância, né? E, inclusive, a gente vai discorrer aqui sobre alguns casos conhecidos do mercado, da importância da gente, primeiro, ter esse contrato e depois a gente vai falar sobre acordo de sócios, enfim. Sim. O que eu penso sobre o advogado, o papel do advogado? A contabilidade ela já está massiva. Você não consegue hoje ter uma empresa se você não tiver um contador. Sim. A forma que ele vai trabalhar com você é que vai determinar boa parte do seu crescimento ou não. Com certeza. Então procurem os melhores, tem um aqui. O advogado, a percepção do empresário já é diferente. Ele só passa a procurar um advogado quando ele percebe a necessidade de ter um. Mas a necessidade surge na hora de abrir a empresa, porque é lá que ele prevê as condições. E o que é o contrato? O contrato é a regra do jogo, pura e simplesmente. O papel do advogado é ser um avaliador de riscos
E dentro desses riscos que ele consegue perceber para o negócio, mensurar num contrato quais as regras para cada tipo de desafio que você pode enfrentar na sua caminhada. Porque eles vão surgir. Na vida do empreendedor, empreender é o próprio desafio. E os desafios vão surgir no dia a dia, dentro da sua operação, dentro dos seus negócios. Às vezes vai ter inadimplência, enfim, vai ter desentendimento, vai ter de tudo na vida do empreendedor. Qual é a vantagem do contrato? É que lá vai dizer como é que você resolve cada uma delas. Você não precisa chegar à situação para falar, não, mas lá no começo você disse isso. Eu não me lembro. Mas o papel ele não esquece. Exatamente. Caiu no papel, já era. Exatamente. Inclusive, você explicando isso, eu lembrei de um caso de uma conhecida minha, que inclusive vocês estão atendendo, né? Essa conhecida, essa amiga, que ela me falou de um negócio, de uma oportunidade de negócio. Eu me interessei. Eu me lembro até que na época que ela comentou, tô pensando em entrar na sociedade, não sei o que, eu tenho interesse em conhecer. Eu vou marcar para você conhecer e tal, não sei o que. Beleza. E eu orientei na época para se você realmente está querendo, tem aqui o contato do meu contador, do meu contador e do meu advogado que pode ajudar a resolver. Para você começar da forma certa. Porque eu já cometi esse erro. E eu vejo muitas pessoas continuam cometendo, né? Enfim. Aí ela, não, beleza e tal. Só que aí quando ela foi me falar de novo, e eu fiquei aguardando o retorno dela pra, conhecer o negócio. Da segunda vez que eu falei com ela sobre o negócio, ela já tinha pago pra entrar na sociedade, por aí vai. Só que o mais importante, ela não fez, que foi? Contrato. Figurar de fato na empresa, ser sócia de fato na empresa. Ser sócia formal da empresa. Nesse caso específico, até para ficar de alerta, insight aí pro pessoal, né, que tá pensando em entrar em um negócio, uma sociedade, por aí vai. E pros próximos negócios que for entrar. Quais foram os erros que ela cometeu? Porque, um exemplo, ela já conhecia a empresa, surgiu a oportunidade de ela entrar como sócia na empresa, ela deu dinheiro, comprou a participação para entrar na sociedade. Só que aí, quais são os erros que ela cometeu? O podcast vai durar muito. Mas assim, o primeiro erro que ela comete é não firmar as intenções. O que a gente aconselha num negócio desse tipo, especialmente quando já tem um negócio andando? Você formaliza as intenções do negócio. Como é que a gente vai fazer? E registra isso em ata. O próximo passo é entrar de fato na empresa, o procedimento contábil é ingressar dentro da empresa, você faz lá que você está comprando uma quantidade de cotas pelo valor X, estabelece ali as obrigações dentro do contrato social e, de fato, você é sócio da empresa. Ali você está protegido por lei, é diferente de você agir na palavra. O que ela fez? Ela viu uma oportunidade muito boa, e pensou, essa oportunidade não vai passar 2 vezes. Se eu não aproveitar do jeito que ela está irregular como estava, eu vou ficar sem nada. E aí, comprou o risco. Só que na compra do risco, qual é o grande erro? Quando você entra numa empresa, ele já fala, não, a gente já tem o nosso contador, a gente já tem o nosso advogado. Só que eles são advogados e contadores deles. Você, quando você é atuante no mercado, seja como investidor, qualquer espécie que seja, você tem que ser o teu corpo de confiança. Porque o contador e o advogado, eles avaliam risco. E eles vão ser teus conselheiros. Então, eu acho que o erro número 1 dela foi confiar. Não que não mereçam confiança. O mercado está cheio de pessoas de palavra e firme. Mas, como eu disse, às vezes você esquece. Você esquece o que você combinou. A gente é pego pelo esquecimento. E depois, às vezes, o que a gente acorda não é bom, a gente não lembra e fala, não aceito. E aí é o problema. Eu acho que ela errou em confiar, errou em não ter os conselheiros e, principalmente, errou em pagar sem ter a garantia da contrapartida. Sem ter a formalização. Né? Aquela coisa, o lado de investimento, o lado do negócio em si, tem empresas de consultoria como você, como sua amiga, ela provavelmente já deve entender do ramo, porque ela gostou da oportunidade. Então, a gente não vai tratar de oportunidade, se é boa ou se não é. Ela deve saber disso, ela já deve ter acompanhamento, ou já deve ter analisado. O ideal gostei da oportunidade, interessante, é um ramo que eu quero entrar. As condições pré-estabelecidas na primeira conversa são interessantes, estou de acordo, beleza. Mas é o que eu estava conversando contigo antes. O advogado, ele não está aqui só para apagar fogo. Depois que chega um problema, daqui o problema resolve. É prevenção, né? Sai melhor, é melhor para ela, sai talvez economicamente também. Antes,
uma consultoria. O ideal é aquelas que, se for entrar no mercado de investimentos, nessas aquisições de empresas, ideal é que se tenha o seu corpo mesmo de confiança, contabilidade e jurídico. Porque, assim, os números que se apresentam para ela talvez não sejam de fatos reais. Quem vai entender isso? O contador. Quem entra na empresa vai analisar. O contador sabe exatamente onde procurar, o que identificar. Não, os números são reais, são bons, pode confiar nos números. Estou de acordo. Passo para o lado jurídico. Esse contrato, os termos pré-estabelecidos foram esses. Tem alguma coisa que precisa ser mudada, ou vocês estão de acordo, ou vocês não estão de acordo, o que é que vocês aconselham? A gente analisa o contrato social e os acordos pré-estabelecidos, se aquilo ali na frente pode dar uma dor de cabeça para ela, ou não, tá tudo ok, tudo do jeito que você estabeleceram antes, tá tudo ok, não vai gerar dor de cabeça. O que for para cumprir tá lá, o que for para se desfazer, ninguém sabe no futuro, também é de acordo com a realidade, extrai essas coisas. Ok, tudo ok, pronto. Vamos formalizar um negócio. Faz uma ata de reunião, alguma coisa que depende de como a empresa estiver estruturada, assina, depois faz a transferência. Assina os contratos, depois se faz a transferência. Uma vez eu ouvi um ditado falando sobre contrato. É interessante, Júnior, só o seguinte, que eu esqueci até de falar. Isso não é mal de inexperiência. Esse caso em questão é uma pessoa experimentada, é uma pessoa atuante e é uma pessoa que conhece do mercado. E ela mesmo assim caiu. Então, assim, ter o seu corpo ali para fazer o due diligence, formalizar, é necessário para qualquer estágio de empreendedor que você seja. Sim, com certeza. Porque, às vezes, você é laçado, como ela foi. Você falando disso, eu até lembrei. Uma vez eu escutei um ditado que eu gravei para minha vida, que diz assim: contrato assinado e dinheiro na conta. O resto é amadorismo. O resto é amadorismo. Não tem pra onde correr. Não tem. Assinou o contratinho, Pix, estamos acertados. Fora isso, meu amigo, Porque depois que o dinheiro vai sem ter nada assinado, é mais difícil. É bem difícil. E da mesma forma que assinou o contrato, não pagou. Mas e aí? Provavelmente no contrato vai ter as formas de pagamento que, se você não pagar, aí executa. Então, assim, sim, é verdade. É mais seguro para quem tá com o contrato assinado. Você vai investir na minha empresa? Assine aqui o contrato, porque se você não pagar, eu tenho que como executar. Sim, executar. Claro que para ele é melhor o dinheiro na conta. O dinheiro na conta, depois a gente vê. Mas é uma segurança para os dois lados. Porque, assim, até porque só entra na empresa depois de pagar. Exatamente. Só formaliza na junta comercial depois do pagamento. Agora, uma dúvida. Nesse caso, por exemplo, se ela começou essa negociação, decidiu realmente vou querer entrar, vamos dizer que ela tivesse feito com vocês a consultoria, vocês tivessem validado, parte contábil tá ok, parte jurídica tá ok, só que ela tivesse decidido, eu não quero entrar no contrato social. Eu quero entrar como uma sócia oculta. Para primeiro fazer um exemplo. Vamos que ela quisesse fazer um teste. Eu quero ver como é que vai ser o primeiro ano de negócio. Então, até finalizar esses 12 primeiros meses, eu não quero entrar no contrato social. Como é que poderia ser feito? Pode ser feito isso? Pode. São várias as espécies. Nesse modelo específico, eu quero um período de teste, você pode fazer um contrato de mútuo. Mútuo conversão. Sim. Porque você vira credor da empresa, ela tem que pagar a partir de tal período, formaliza em contrato, ela viu que aquilo é bom para ela, melhor do que o retorno do dinheiro, ela fala, não, eu quero converter o que eu iria receber, né, que é a remuneração do capital e o capital, eu quero converter isso numa participação já definida lá atrás. Sensacional. Porque a empresa pode estar valendo 1 milhão, ela tem investido 50 mil. Sim. Mas ali está valendo, já era, porque o papel já... Só comprou lá 10%, 50 mil, 10%, não importa se daqui a um ano vai estar valendo 1 milhão. Sim. A participação já está garantida com 50 mil que ela investiu e vai converter nos 10%. Então, é uma segurança. Existem várias possibilidades. Existe vários assim, mecanismos. É aquela coisa, tem várias possibilidades de resolver a situação, desde que você procure uma consultoria antes. Porque assim, você vai chegar com a sua situação, é assim. Como é que a gente faz? A gente vai ter todos os mecanismos utilizados no direito possíveis, a gente vai identificar qual se encaixa melhor naquela situação e vai fazer. Inclusive, se não se encaixa nada. E fala pra ela, não entra. Exatamente. É uma boa. Perfeitamente. Sim. Porque assim, precisa ter o
todos os casos, segurança precisa ter um contrato. Prevenir é mais eficiente, é mais barato e é muito mais fácil. E evita dor de cabeça. Evita dor de cabeça, porque às vezes a situação é irremediável. Vocês falando disso, eu tava até lembrando. Um dia desses, numa negociação que eu e outro sócio entramos, a gente começamos a negociação, não sei o que. A empresa já estava toda formalizada, não sei o que. Vamos entrar no contrato social? Aí eu falei assim, eu não quero entrar. Eu quero fazer um contrato de mútuo. Aí o cara, por quê? Porque agora eu não quero. Eu quero um contrato de mútuo por 12 meses. Aí o meu amigo, não sei o que mais, eu vou entrar. Tranquilo, sem problema algum. Eu quero usar dessa estratégia. Aí, beleza. Não tem um mês. A sociedade não rolou. Aí eu, tá vendo? Se tu tivesse entrado... E por isso que eu não entrei. Porque, querendo ou não, é uma prevenção até e uma forma estratégica de você trabalhar, de você não entrar numa porrada de CNPJ. Porque, de fato, você vai saber como é que aquele negócio vai suceder, de fato, depois que já está rodando. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, e tem mecanismo para tudo. A lei e o bom uso da lei, ela só não traz a pessoa amada de volta, mas o resto, ela consegue solucionar tudo desde que previamente. Sim. As situações sem remédio geralmente acontecem nesse caso. Quando você faz tudo sem pensar e vem procurar depois que o incêndio já andou. Antes, não, você tem solução para tudo. E não é só o mútuo. Cara, eu quero ser sócio da empresa, mas eu não quero ser responsabilizado, por exemplo, pelo que ela faz no mercado. Você vira um sócio oculto. Sim. Você constitui uma sociedade desse tipo. Você vira um sócio, um investidor anjo. Tem um contrato de participação. Tem outras modalidades de levantamento de recursos. Então, assim, para o caso dela específico, inúmeras soluções. Inúmeras. Aí, quando pega fogo, e pega porque costuma pegar, aí às vezes você tem uma solução só. Exatamente. E ela é mais cara, ela talvez não é eficiente, ela é muito mais demorada. Não é garantia. Não é garantida. Não é garantia. Nossa. Tem um custo. Vai pro lado subjetivo, passa do lado objetivo pro lado subjetivo. Complicado. E assim, aproveitando, continuando nesse tema, né, da importância de fazer contratos em qualquer sociedade, qualquer negócio, eu queria levantar o caso do DJ Ives, que foi um caso que repercutiu muito aqui, né, no Ceará e por aí vai, em que houve aquela agressão, né, por parte dele, a esposa dele, a companheira dele. Na época ele era sócio, não sei se ainda é hoje, mas enfim, na época ele era sócio de uma empresa e depois que aconteceu isso, o pessoal meio que expulsou ele da empresa. Sim. Eu queria que vocês discorressem, né, falassem um pouco desse caso, até para as pessoas terem esse conhecimento, porque até onde eu vi, até onde eu acompanhei, o pessoal meio que expulsou ele e ele conseguiu voltar porque tinha isso bonitinho, tudo acertadinho desde o começo. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi assim, ele entrou como produtor musical, sócio do cantor, que na verdade é uma empresa, Zé Vaqueiro, e aí eu não lembro o nome empresarial deles. E aí ele cometeu esse episódio aí, que é repercussão nacional. Sim. Eu não sei em que pé está o processo criminal, mas por conta disso, os sócios entenderam que a conduta dele representou um dano à reputação da empresa. E tinha a previsão em contrato social de que uma falta grave que pudesse comprometer a continuidade da atividade empresarial resultaria na exclusão do sócio, quem quer que fosse, que no caso seria o DJ Ives. Ele foi excluído mesmo, de fato. Sim. Inicialmente ele foi excluído do CNPJ, excluído da sociedade. Que não era ele, era uma empresa dele. Ele tinha lá, se eu não me engano, Ives, produções musicais, enfim. Sim. E aí eles comunicaram, fizeram a notificação extrajudicial, agendaram uma assembleia, conforme manda aí o figurino, e votaram todos pela exclusão dele. E ele foi excluído, foi arquivado na junta comercial e definitivamente excluído. No entanto, a defesa do DJ Ives, da empresa dele, entrou com um processo para anular esse ato societário. De exclusão. De exclusão, ou seja, visando devolver ele para dentro da empresa. Sim. Eles argumentam nesse processo o benefício que ele trouxe para a empresa, de fato, é inegável. Com certeza. Mas ele fala em vício de procedimento dessa exclusão. Então, dando um pause aí, o que diz a lei? A lei diz que aquele sócio que comete uma falta grave que possa comprometer a continuidade da empresa pode ser excluído desde que lá no contrato social, que é o ato feito em parceria entre advogado e contador, ou deve ser feito entre advogado e contador, tenha lá essa previsão.
E ele tem que prever, hoje conversando com o Jonas a respeito, ele até falou, cara, o que você acha de um rol? Do que é essa conduta grave? Porque falta grave é subjetivo. O que é? Seria um rol exemplificativo, não seria nem um rol taxativo. Só o que está escrito ali e pronto. Determinaria que seria um rol exemplificativos. Um rol exemplificativo. Coisas ali ou parecidas com aquelas pontuadas serem considerados fatos graves passíveis de exclusão. Entendi. E aí, o que eles argumentam? Além dessa questão, ele fala o seguinte, olha, realmente há previsão no contrato social. No entanto, o contrato social tem um rol, e esse rol não menciona aquela conduta específica dele. Além disso, eles mencionam também o seguinte, não houve o devido procedimento, porque não é porque a lei prevê a exclusão que você vai ser excluído, sumariamente. A gente vê no noticiário, é mais comum, a gente vê, fulano cometeu um crime, e dali tem todo o processo, até ele ser efetivamente condenado, leva muito tempo. Para nós, no mundo empresarial, é a mesma coisa. E eles alegam que ao DJ Ives, a sua empresa, não foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, ou seja, cara, você cometeu uma falta grave. Não foi. E vamos confrontar, para depois os sócios voltarem. O juiz acatou esse pedido, determinou o regresso à sociedade, porque eles entenderam justamente que não houve esse contraditório. Ou seja, tinha a previsão no contrato social como manda a lei, mas e o procedimento? Tinha a matéria, tinha um mérito. Você pode ser excluído nessa condição, mas como será essa exclusão? O contrato social silencia e não tinha um documento complementar que seria adequado a um acordo de sócio. Você poderia prever, como manda a lei, no contrato social, a possibilidade de exclusão e num acordo de sócio, como seria? Eu te notifico, em quantos dias você deve me responder, como é que vai ser feita essa apreciação? Porque o que eu posso pensar ser uma falta grave para ti pode não ser. Sim, e até aproveitando já esse gancho do acordo de sócio, porque eu conheci o acordo de sócio através de vocês, né? Depois que nós iniciamos a parceria jurídica. Então, expliquem para o pessoal o que é o acordo de sócio e o quão importante ele é. Fundamental. Como é que é constituída uma sociedade? Como se fosse nossa certidão de nascimento, o nosso RG. Ela é constituída via contrato social. Em regra, um documento público que fica arquivado na junta comercial respectiva. Lá é interessante ter as regras do jogo, mas muitas vezes as regras do jogo são muito básicas lá dentro do documento. Às vezes por duas razões. Por falta de expertise do profissional empenhado e não descrever todos aqueles riscos que a gente fala no começo. Por vezes, porque algumas coisas não merecem ser públicas. A forma como a gente lida na nossa sociedade não necessariamente deve ser pública. Sim. Aí você criou, vindo da lei das sociedades anônimas, o Instituto do Acordo de Sócio que é aplicável às sociedades limitadas. Ali são as regras do jogo intenso. E basicamente interno. Interno. Absolutamente tudo da regra do jogo, de como a empresa vai ser administrada, como ela vai funcionar, os procedimentos. O que seriam essas faltas graves? O que seriam as faltas graves? Como proceder? Se o sócio quiser retirar, como é que faz a venda dele? Se um quiser entrar, como é que faz a entrada? Se aceita ou se não aceita? A forma do ingresso. Ali é aberto. O acordo de sócio é aberto. Não tem um padrão. Ele é aberto para justamente botar a possibilidade maior de regras do jogo da empresa. E é uma coisa interna da empresa, uma coisa que não vai ser publicizada. Então, pode ser arquivado na junta, mas não há obrigatoriedade. E na prática não funciona. Não é comum. Mas é uma forma de todos os sócios botarem, em resumo, todos os sócios botar todas as necessidades dele dentro do papel, para, obviamente, o jurídico organizar da melhor maneira, certo? Então, é basicamente a regra de que todos os sócios pretendem fazer dentro da empresa, o que eles querem da empresa, como eles querem funcionar dentro da empresa, como eles querem, eu quero vender minha ação depois, eu quero comprar a tua participação, eu quero vender para ele, eu quero todas as regras possíveis que não precisam estar em contrato social, que não há necessidade de estar em contrato social, colocadas dentro de um papel. É um acordo entre sócios, eles conversam, debatem todas as ideias dele, tudo o que ele quer, vai ser colocado quem vai administrar quem vai fazer o quê, N coisas. Sim. Todas as regras que eles têm vontade vão se colocar dentro de um acordo de sócios, lá dentro do elaborado pelo jurídico, dentro do que é permitido, né? Um caso famoso da eficácia desse tipo de documento, para você ver, não é só no Brasil. O Elon Musk, quando ele fez a compra do Twitter, ele fez a primeira proposta, não sei se vocês lembram,
ele acertou a venda do percentual majoritário da empresa. E tá tudo certo, o Twitter vai ser vendido, o Elon Musk vai ser o dono. Mas tinha um grupo de acionistas minoritários que, protegidos pelo contrato social, pensaram, olha, a venda do Twitter para o Elon Musk, para nós representa um risco. Então, se é para a parte majoritária ser vendida, a gente quer que, com base no contrato, a parte minoritária também seja. E aí, naquela época, barrou a compra, porque, se não me engano, tinha chegado a 40 bilhões. E aí, para ele comprar essa parte minoritária, que necessariamente tinha que ser na mesma avaliação de valor da majoritária, ele teve que aumentar a proposta. E aí a gente passou uma semaninha, mas ele foi lá, que ele é foda. Tá, eu compro tudo. Mas por que é isso? Porque às vezes o negócio, às vezes é uma pessoa. E você perde aquela pessoa, a empresa cai. Isso aconteceu com a Apple. Quando o Steve Jobs saiu, a Apple mergulhou. Isso, o cara teve que voltar. E aí ele voltou e reacendeu. E aí o minoritário, ele pensa nisso, cara. Se o principal nome do Nordeste Invest é o Júnior e o Júnior sai, para que eu vou continuar? Eu não tenho por que continuar. Hoje a minha participação vale 1 milhão, mas com o Júnior saindo, ela vai valer 100 mil. Eu quero ir agora, na mesma avaliação. Sim. Entendeu? Isso é previsto no acordo de sócio, é uma cláusula específica que você desenha. Ou outras situações, para não criar aquele conchavo. Cara, vamos montar aqui para a gente ser o mandão do negócio. Eu vou vender minha cota para ti e não para ele. Tá, quem é que determina? E se ele der um valor maior do que ele está oferecendo? Qual é a regra? Porque em tese é meu. Eu vendo por quanto eu quiser. Para quem quiser. Para quem quiser. Mas às vezes não é interessante. Você vai trazer para dentro da nossa sociedade o meu maior inimigo? Não faz sentido. Então nós somos uma sociedade, nós três aqui. Tu tem um inimigo mortal ali. Por uma briga nossa aqui, cara, não vou ficar mais nessa empresa aqui, não. Vou vender minha participação aí. E vou deixar uma granada com o pino aberto. Ei, sai por trás aí, vem cá. Isso tudo se resolve no acordo de sócio. Porque vai ser determinados os procedimentos de compra e venda de ações dos sócios. Perfeito. E tu até comentando sobre o Steve Jobs, eu queria até entender mais profundamente, se vocês tiverem esse conhecimento, sobre, por exemplo, naquela época que ele foi convidado a se retirar da própria empresa, cara, como é que isso pode acontecer? Porque, tipo, ele era o dono, só que a empresa já era pública, então tinha um conselho de investidores, enfim. Como é que isso pode acontecer, na real? Assim, no caso dele, o botar para fora foi botar para fora o controle. O controle da empresa. Ele continuou sendo dono. O dono é dono. Porque no ramo empresarial, se eu tenho um percentual de um negócio, o resultado que vem dali é meu, independente do que eu faça. Sim, com certeza. O que eu fiz foi aportar o capital. Com certeza. No caso dele, ele era sócio, obviamente, fundador da empresa, mas ele exercia o papel de controle. E aí lá é uma sociedade plural, embora ele tenha um grande percentual, ele não tinha 50+1 para ele mandar e desmandar sozinho. Sim. Então o controle ele perdeu numa votação de conselho, onde ele foi vencido e, salvo engano, foi unânime. Apenas ele não foi favorável à saída dele próprio. No filme até... No filme eu nem assisti o filme. O filme mostra. Eu tenho que assistir. Que nem o cara que foi um dos primeiros investidores lá no começo foi a favor dele. Que ele queria colocar no lugar de quem foi o algoz dele. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, você perde o controle. Isso é possível, plenamente possível. Tem uma série que a gente, do ramo jurídico, que eu aconselho para quem gosta, Suits. Sim, é sensacional. Que a briga constante quem vai ser o sócio-gerente. Sim. Então, assim, quando você tira a Jéssica ou o Harvey, o que você faz? Eles não deixam de ser sócios. Eles continuam sócios, eles só não têm o controle. Isso que aconteceu com o Steve Jobs. Como ele não tinha mais o controle, não ia fazer mais nada, aí ele vai... Não sei se ele criou a Pixel. Ele sai, as ações dele e vai continuar recebendo do mesmo jeito. Então, a empresa vai trabalhar, vou receber. Foi montar a Pixel. Sensacional. E fez pouco sucesso. É um gênio. Cara, e continuando o tema de contratos, nós tivemos recentemente um caso aqui em Fortaleza, no Ceará, que foi repercutido e por aí vai, de que um cara de uma empresa específica passou a mão nas partes íntimas de uma mulher no elevador. Uma importunação sexual. Nesse caso, até onde eu sei, ele era sócio da empresa pela modalidade de negócios que eles têm lá, específico, enfim. Nesse caso, como é que sucedeu? Vocês têm alguma informação em relação a isso? Ou que poderia ser para blindar a empresa? Porque, assim, num caso desse,
qualquer empresa está sujeita a isso, né? Sem do dúvida. sócio acontecer alguma coisa dessa. Que represente dano. de E reputação. acabar causando dano na reputação da empresa, enfim, todo mundo. Assim, vale aquela regra da nossa amiga em comum, prevenir. O que você pode fazer? O Jonas estava falando no outro caso do DJ Ives, justamente isso. Cara, a lei manda prever no contrato social, mas além disso cria um rol exemplificativo, ou seja, o que quer dizer? Aquelas condutas e outras, não se limita. No rol taxativo é somente aquilo. No exemplificativo é aquilo ali e tantos outros. Mas você cria um rol exemplificativo dizendo quais condutas justificam a retirada do sócio. Porque você traz segurança jurídica para o negócio, o que não aconteceu no DJ Ives. Ele foi retirado e depois voltou, só que ele voltou depois, salvo engano, de 1 ano, e com a sociedade obrigada a pagar os rendimentos daquele período de uma vez. Porque anula a saída, data. então ele volta. Sim, Então ele continuou sócio. Se eu me lembro no processo, voltando, só uma das músicas rendeu $670 mil de participação, de streaming. Enfim, uma música. Em dólar. E aí você atua nesse caso desse cidadão justamente prevenindo. Até onde eu sei, a empresa comunicou ao mercado. A empresa agiu de maneira rápida, porque assim, ninguém está toda empresa está suscetível a isso. Ninguém sabe o sócio o que ele pode fazer, não tem como. A empresa, a meu ver, agiu muito rápido. Logo nisso, já acho que muito mesmo rápido. Horas depois soltou uma nota oficial já explicando que não participava mais informando que era sócio, mas a gente não sabe como foi, a gente não tem como saber como foi os procedimentos anotados por eles. Mas eu acredito que pelo porte da empresa... Formalizou, tá? Formalizou, conferi. Pronto, deve ter formalizado. Retirado. Já não consta lá no quadro societário da empresa. Porque realmente esse trâmite, por mais que seja rápido, questão de 3, 4 dias para poder realizar o contrato, registrar na junta, aprovação, deferir, então é uns 3, 4 dias. Então, é o mais rápido que se consegue. Então, se ele já saiu, a empresa de fato agiu muito rápido. Como eles fizeram essa exclusão, a gente só conjecturas, a gente não tem certeza porque como garantir mas certamente foi. Nesse formato. Certamente ele deve ter previsões no contrato social, não sei se tem acordo de sócio, se tiver, provavelmente tem. Então eles ingressaram rapidamente dentro do que eles devem ter acordado e conseguiu a saída do sócio o mais rápido possível. Eu acredito que não precisou ser judicializado, pelo menos até uns dias atrás não vi nada a respeito, então eu acredito que não precisou ser judicializado, porque é aquela coisa, se não tiver nada em contrato ou acordo de sócio, só se consegue se judicializar, e isso demora. Judicializar sem dúvida. Então, eu acredito que não, porque ele conseguiu sair muito rápido. Não sei se ele também, obviamente, provavelmente pode ter concordado também. Não, tudo bem, assina aqui e sai. É empresa nem de briga também. Sim. Então, a gente não são suposições. Mas nos procedimentos, o ideal, que já se tenha em contrato social tudo previsto, as possibilidades, porque assim, é o que eu estava conversando com o Marcos hoje, tá? Lá o modelo de um contrato geralmente fala que o sócio pode ser excluído por falta grave que possa prejudicar a continuidade da empresa. Nesse caso, obviamente, grande repercussão. Mas imagina um cara, eu estava conversando com o Max, se eu tenho um sócio que bate na mulher, por exemplo, ninguém sabe, eu estou sabendo ou ele está sabendo, eu não quero esse cara na minha sociedade. Sim. Mas em tese... Por valor moral. E eu não posso divulgar, né? E eu não posso divulgar. E por valor moral, eu não vou ficar com ele, eu não quero esse cara perto de mim, porque eu não sei do que ele é capaz. Sim. Mas não teve, ninguém sabe, não tem repercussão. Teoricamente, não está trazendo prejuízo para a empresa. Se eu coloco lá... E ele não vai querer sair de boa. Ele não vai querer. Se eu coloco lá apenas em contratos que pode ser excluído por falta grave, que traga prejuízos para a empresa, ele, em teoria, para a empresa não está trazendo prejuízo. Sim. Então, mas eu não quero continuar como sócio dele. Como é que eu vou excluir esse cara? Porque nem o contrato não deixa eu fazer porque eu quero, não. Porque ele tá agindo tal... Mas o contrato não permite. Por isso, principalmente a importância de ter em contrato e melhor em acordo de sócio também um rol, pelo menos, exemplificativo. Porque, sim, agressões do Código Penal, crimes do Código Penal, coisas do tipo, frações do Código Penal, tá lá especificado e ele faz, e eu sei que ele tá fazendo, ou... sei lá, teve um boletim de ocorrência, algum tipo, não quero. Mas tá lá no contrato especificamente,
eu consigo excluir ele. Ele tá vinculado. Eu consigo excluir ele sem problema nenhum, sem precisar provar que trouxe prejuízo para a empresa. Mas se ele cometeu algo que está lá no contrato social, que eu posso excluir por aquele motivo, eu consigo excluir de maneira mais rápida. E é interessante que isso é cada vez mais necessário, por quê? Porque hoje a gente vive o tribunal da lei e o tribunal da internet. Você imagina essa empresa. Eu passo nas redes sociais, eles foram rápidos. Cara, eles foram extremamente comunicado, eu vi os 45, acho que 45 mil, não sei. Não lembro o número. Foi muito assim, absurdo, eles tinham uma média de 40 a 50 comentários por publicação. Nas 3 últimas, que o povo está falando das 3, especialmente no comunicado, esse número multiplicou. Eu não sei se é 45 mil comentários ou 4.500, mas é muito. E o que o pessoal fala? Vou tirar meu dinheiro dessa empresa. Não recomendo para ninguém. Empresa lixo. O tribunal da internet, ele não tem recurso. Não cabe recurso contra ele. A empresa foi rápida, a equipe, pelo que a gente supõe ter feito, foi diligente, mas ainda assim fica o dano. Infelizmente. Infelizmente fica o dano. Por quê? Porque não tem o que fazer. O tribunal da internet é livre. E não dá para se prever realmente o futuro. Não dá. O ideal é que você tenha um mecanismo de que, se acontecer alguma coisa, você tenha formas de resolver o mais rápido possível. Que no caso, a empresa resolveu muito rápido. Então, teve o dano, mas ela conseguiu controlar ninguém sabe como é que vai ser o controle do dano, mas assim, juridicamente ela controlou o dano. Então, fez o que tem que fazer, o que está no possível para ela fazer. Foi feito de maneira muito rápida. Então, fez o que tinha feito. Se não tivesse um contrato e se ele não quisesse sair, judicializar o tempo que esse sócio ia permanecer no quadro societário, ninguém sabe, não? Dor de cabeça, né? A intensidade do cancelamento até ele ser retirado judicialmente da empresa. E continuando em contrato, só que nós falamos até agora de contratos de sociedade, empresa e por aí vai. Recentemente, acho que foi semana passada, aquela atriz, né, Samara Filippo, Sim. postou nas redes sociais o caso dela, né, bicho? Divulgou uma puta de uma sacanagem que o ex-marido fez. E ele também famoso. Também famoso. Proeminente. Sim, que ele, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, ela tinha um apartamento dela, quitado, da época de solteiro dela. Depois que eles começaram a se relacionar, casaram, vamos comprar uma casa. Para comprar a casa, ela vendeu o apartamento e deu como entrada a casa. Só que acabou que a casa não foi pro nome dela nem dele, foi pro do irmão dele. Eles se separaram, acho que 5 anos depois de terem comprado a casa, e ela ficou sem nada. Porque a divisão de bens é bens do casal. Se o bem tá no nome do irmão, teoricamente não se entra na divisão de bens, né? Assim, o casamento é o mais antigo dos contratos, né? Casar também é um contrato. E aí faltou... Eu acredito que é possível ser anulado. Pode ter uma solução, a gente não conhece, acho que esse tipo de processo deve tramitar... E ela disse que está, se eu não me engano, há 10 anos nesse processo. Esse é o risco de um processo. Nossa. É possível chegar a esse prazo. E como é que ela teria se resguardado logo de início? Por exemplo, tô casada já com ele, vai acontecer isso, só que esse imóvel é meu. Antes de casar, como é que ela poderia ter se resguardado numa situação dessa? Assim, depende da recomendação do corpo jurídico dela. A primeira é separação de bens. Porque aí os seus bens estão garantidos, e aí aquilo que é seu é só seu, aquilo que é do seu companheiro ou companheira é só dela, e na separação cada um vai embora com o que tem. No caso dela, pelo que eu acompanhei só de notícia, não de processo, ela casou com comunhão parcial de bens. Então, a partir do casamento, tudo que foi adquirido pelo casal é dos dois, é dividido, não importa de qual bolso veio o dinheiro, porque entende que um casamento é uma união e o que um faz tem um esforço do outro. Só que no caso dela, ela falhou em ter permitido que isso fosse para o nome do cunhado. Se ela assinou ou talvez sem ela ver, nem sabia, né? Ou ela não sabia, mas aí faltou o dever de diligência. Camarão que dorme, a onda leva. Porque é aquela coisa, a gente não tá falando de um apartamento ali de 100 mil reais, né? Sei lá quantos milhões veio a casa. Ela, não sei, o lastro financeiro, o lado financeiro dela. Mas ela é bem famosa, o ideal é que tenha
cada um tem o seu corpo jurídico, né? Sem dúvida. Ela antes de casar, um amigo mesmo, advogado, deve ter um amigo que seja advogado para olhar alguma coisa ou outra. É aquela coisa, o que acontece muito é casou, confiou 100%. Todo mundo... É o normal, a gente casa, confia, e obviamente a gente tá casado com a pessoa porque confia muito na pessoa. Mas lembre-se que ninguém sabe o dia de amanhã. Nosso bem, essa casa é nosso único bem. A escritura é pública. Não quero perguntar para ele? Vai no cartório, procura... Confere. Contrata alguém que faça diligência no cartório e ele acha que ele vem e olha onde é que tá, porque tem a matrícula, é pública. Eu não quero perguntar para ele porque ele vai desconfiar de mim. Ou ele não vai gostar da Ou ele não vai gostar desconfiança. da pergunta. É público. Os bens são públicos. Você procura, contrata alguém vai achar o registro desse bem. Então você vai ver o nome de quem tá. Aí se você vê que realmente tá o nome do seu cunhado, aí você precisa realmente conversar. Aí você vai ser necessário conversar com o seu marido. Porque, gostando ele ou não. Gostando ele não, obviamente você não vai deixar passar. Não tenho dúvida. Assim, porque, meu nome, tá? O dinheiro é meu, quero isso aqui no meu nome resolvido e tal. Tanto tempo. Tá. Fora que assim, foi uma puta sacanagem do cara também. Sem porque, dúvida. Sem dúvida. Fazer isso com a mulher e fazer isso com a mãe das filhas dele, velho. Nossa. E usar um familiar pra isso. Não, familiar puta de uma sacanagem. Aí até já... Não, e assim, e muito interessante, tem muita gente que faz isso e acha correto, se ele fizer só com a grana dele. Já é errado. Porque um casamento é uma união. Sim. Ele fez isso com parte da grana dela. Cara. Porque ela o pagou. único imóvel que a mulher tinha, bicho. É foda. Nossa, complicado. E continuando nesse tema, recentemente, acho que se não me engano foi ano passado, o Thiago Nigro casou, né? Sim. E ele casou com comunhão total de bens. Total, não sei o que, global de bens. Universal. Comunhão universal de bens. Casa de ferreiro. Espeto de pau, né? Qual a avaliação de vocês dessa decisão deles? Falando juridicamente, né? Juridicamente. Eu sou muito... A minha opinião é muito crucificada. Onde eu falo, eu exponho minha opinião a respeito de regimes de casamento, eu sou criticado por 10 pessoas, 11 pessoas me criticam. Só se o Marco estiver presente é o único que não me critica. Eu acho, sim... Hoje tem carão em casa. Eu já tô vendo. Não, Rafael, assim, se o brasileiro se tivesse um pouco mais de conhecimento antes de casar, eu acho que hoje o tradicional não sei qual regime casar, comunhão parcial, daqui pra lá, é parcial. já é automático, o cartório bota parcial, dali em diante, é tudo dos dois, excelente. Eu acho ideal essa ideia, tipo assim, casado, tô começando a vida junto, tal, todo mundo trabalhar, tudo o que a gente conquistar pros dois, excelente. Pra mim, teria que ter só um complemento na legislação. Tudo que é de bem, patrimônio é dos dois. Mas cada um com suas dívidas. A dívida é individual. O problema é que, na legislação, o bem é comum, mas a dívida... A dívida também? A dívida entra. Aí você casa, todo mundo cresce, aí tem uma pessoa que na sua profissão tá muito bem, e o outro que totalmente descontrolado, faz N dívidas, atrapalha a vida da outra pessoa, que a pessoa não consegue... as dívidas se comunicam. Se uma dívida de um vai atrapalhar a vida do outro. Responde. E além de atrapalhar, bloqueado, né? Além de atrapalhar a vida em si, porque às vezes você quer comprar um imóvel, não tem porque tá com o CPF sujo. Do seu cônjuge. E outra, se vier a execução, vai puxar. O que você tem vai pro bolo. Vai pro bolo. Você acaba respondendo por uma situação que não é sua. Sim. Por isso que, assim, eu, particularmente, do jeito que tá hoje, a separação total seria mais indicada. Assim, eu sou mais defensor, assim, não é que sou defensor, acho que pra mim o menos complicado seria regime de separação total de bens. Total de bens. A sua esposa, ela não vai deixar de ser sua herdeira. Se você falecer, ela vai ser sua herdeira do mesmo jeito. E em caso de separação? Em separação total, se você casou, ela é herdeira. Em parcial, ela é meieira. E vem reforma aí, né? Porque assim, quando você casa em comunhão parcial, morreu 50% dela. Os outros 50% é dos herdeiros. Ela é como herdeira. Sim.
separação total, Ela é somente ela herdeira. é só herdeira. Se eu Ela tenho divide em 3 partes filhos, se eu iguais. tenho 3 filhos, são 4, 25 para cada. Só herdeira. Entendi. Mas eu quero deixar mais para ela. Vem formas de sucessão patrimonial. Testamento, hold patrimonial para distribuir a parte do patrimônio para ele. Então, N fatores. Então, eu quero que ela receba 50%. Você tem 50%. Você bota no testamento que 50% é dela, o resto é dos herdeiros. Que ela entraria também. Então, existem N formas. Essa seria só minha opinião na questão do crime de casamento de parcial. Sim. No caso do Thiago Nigro, assim, a minha opinião pessoal, eu vou no mesmo caminho do Jonas. Mas assim, no seu casamento mandam o casal. Mas o que é que eu recomendo? Eu acho até que faz sentido a comunhão parcial quando você está começando a vida. E os dois estão crescendo juntos, seja os dois colaborando financeiramente, ou um financeiramente, o outro não. Eu acho que é justo dessa forma. Mas no caso do Thiago Nigro, a minha opinião, se eu fosse conselheiro jurídico dele, eu não daria um parecer favorável a isso. Por quê? Porque são duas pessoas já construídas. Aí é que eu vejo a necessidade de, pelo menos, ser uma comunhão parcial. Sim. Por quê? Porque o que você tem de história passada são pessoas experientes, experimentadas, com os seus negócios. Olha a confusão que isso traz para uma empresa. Você imagina, olha como isso pode afetar terceiros. A Maíra, né? Maíra, ela é sócia do Júnior, numa empresa que é muito rentável. Ela não deixa ninguém comer pão, todo mundo emagrece. Aí ela casa com o Thiago Nigro, que é até onde a gente sabe também financeiramente estabelecido, mas vai que ele não é. E ele traz para esse casamento essa percepção de não ser. Sim. E na comunhão total, o que é que vai acontecer? As dívidas dele vai perseguir ela. Mesmo Só que pode respingar casamento. aqui no Júnior, que é um sócio dela. Sim. Ele consegue, mas tudo no Brasil não é automático. As coisas não são automáticas. Aí lá vai o Júnior entrar com processo, justificar que aquela parte dele não pode sofrer os efeitos de um processo de terceiro, porque aquela é a parte dele, só pode atingir a Maíra. Ou seja, numa decisão só, se afeta o interesse de um ecossistema inteiro. Principalmente eles que participam de muitos negócios. O Thiago Nigro, então, nem se fala, nem né? se fala. Caraca. Nesse caso, eu recomendaria sempre a separação total. Eu, dependendo da situação, juridicamente, eu aconselho também a separação total. Sim. Mas ele fez, né? Eles fizeram, não só ele, porque ela também tem muita grana. Que dê tudo certo. Enfim, Cara, o papo tá muito bom. Se pudesse aqui, a gente falava horas e horas. Inclusive, depois vocês têm que voltar pra gente abordar holding. Ou de sucessão patrimonial e por aí vai. E assim, caminhando aqui pro final, eu queria que vocês cada um deixasse um recado para as pessoas que estão pensando em cursar direito ou que estão na faculdade, o que é que vocês podem passar de insight para essas pessoas, para elas já terminarem a faculdade ou decidirem de fato exercer cursar uma universidade na parte de direito, para que elas consigam ser profissionais com excelência, assim como vocês são? Assim, dedicação e disciplina é o chão. Sim. É o mínimo de qualquer profissional. Mas o que eu recomendo para quem cursa Direito, que é uma faculdade de um leque gigantesco, se reconheça. O que é a sua aptidão para o negócio? Claro que com disciplina você aprende muitas coisas. Mas o que é aquilo que te deixa feliz atuando? Eu quero concurso público, eu quero ser... Tem gente que é muito feliz trabalhando para os outros. E é um intraempreendedor. Isso acontece. Tem gente que não tem essa veia e precisa abrir seu escritório. Então, assim, se reconheça como profissional, tenha os valores mínimos de dedicação, disciplina e ética, porque a concorrência não lhe prejudica, ela lhe ajuda. Se você for ético com ela, ela vai lhe ajudar. Batalhe por aquilo que você está buscando. Você se reconheceu, você tem dedicação, disciplina e ética, fatalmente vai contar. Basicamente é nessa mesma linha. Acho que o fundamental, quanto antes, não é fácil você realmente se reconhecer que área do direito você vai se sentir melhor, mais fácil e mais realizado. Não é fácil, não é rápido. Se você tiver sorte, ótimo, perfeito. Mas o quanto antes você descobrir isso, é melhor para você, porque aí você já vai trilhando o caminho naquele ramo que você quer. E o quanto antes botar a mão na massa, começar a estagiar, começar a trabalhar, porque o quanto antes você começar a botar a mão na massa, você vai saber como é que funciona
o mercado, a prática, o direito. Amanhã já é tarde. Audiência, juiz, tribunal. Você vai ter... Quando você se formar, tiver com a sua OAB na mão e for advogar, você já tá passos largos na frente de quem só estudou e se formou na OAB. Se formou em direito e passou na OAB. Então, você vai estar muito na frente. Então, se reconheça... obviamente, como disciplina, dedicação, você precisa se dedicar, você precisa ler, você precisa estudar, se especializar quanto antes possível. Porque você pode fazer uma pós, começar, acho que faltando um ano antes, acho que pode começar uma pós, não sei como é que funciona. Agora só é permitido com pós, diploma. Com diploma, né? Então, mas tem cursos. Mas até a nossa época podia. Mas tem cursos, né? Você pode fazer cursos, não precisa fazer exatamente uma pós. Já vai fazendo cursos, já pegando mais aprofundamento naquela área que você se reconheceu. Então, e botando a mão na massa, você já tem um bom caminho andado aí para se tornar um grande profissional. É o que eu digo. Se você for bom, a concorrência não será um problema para você. Não será. Se for bom, você vai ter mercado, você vai ter cliente. Show de bola, sensacional. Pessoal, e esse foi mais um podcast Made in Nordeste, onde nós vamos trazer pessoas que executam de fato, empreendedores natos, né? Então, hoje tivemos aqui a honra de receber o Jonas e o Marcos, que são amigos, parceiros, sócios, né? Enfim, e para você que quer saber mais sobre o mercado financeiro, saber notícias sobre economia, investimentos, negócios, acesse www.nordesteinvest.com.br e nos siga nas redes sociais. Então ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pelo excelente papo. Foi um papo sensacional. E já fica o convite para o próximo podcast para a gente falar sobre holding e sucessão patrimonial. Onde você tiver, eu tô. A honra é nossa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.